Um conselho rápido e curto. Seja você, sempre. Seja você, seja honesto, não pise em ninguém, nem que seja para subir 10 centímetros. Se você tiver que subir 10 centímetros e demorar um ano, mas faça isso. Não humilhe ninguém, não ultrapasse ninguém, não ultrapasse o seu limite. Limite-se no seu espaço que no maior momento vai chegar. Então, é isso aí. Não pise em ninguém. E você, Ed, um conselho rápido e curto. Estude e se atualize. Os dois são primordiais, Carlos. Estudar Forte, não hein? só matéria, mas estudar várias coisas, né? Estudar, de repente, uma forma que você pode melhorar, se atualizar com as coisas que estão aí, né? Acho que é muito importante. Ouvir um podcast Também, interessante. às vezes a pessoa não tem tempo de ver, por exemplo, um jornal, alguma coisa. Vai no podcast tem vários. Podcast de vocês mesmo eu acho sensacional, cara. Aliás. É muito valioso. Aliás, já fica o convite aí, hein? Nova temporada aí já. Trazendo pro que você falou, na empresa atual que eu estou trabalhando, que não sabe, uma colega de trabalho, ela, quando eu cheguei na empresa, ela falou, eu te conheço, é a Luiz Nava. Faz um podcast com um rapaz lá, vocês falam muito sobre pessoas com deficiência, sobre RH, sobre empresa. Cara, seu podcast é sensacional. Eu assisto porque eu não assisto televisão, não gosto. Eu gosto de ver conteúdos na internet, no YouTube. E eu tava pesquisando lá PCDs. Cara, e apareceu você. Você tem um livro, não tem um livro? Eu falei, cara, eu fiquei besta. Aí eu cheguei na hora, em casa, mandei um áudio pra ele. Eu falei, Ed, você não acredita que aconteceu isso. E é o que você falou, podcast. Hoje, Ninguém nunca me reconheceu. talvez é por causa do topete. Você tava com boné, andando na rua Pode e tal. ser. Pode ser que Pode seja ser. isso. Acho que é o Pode topete, ser. acho que é a calopsita aí. Mas é o que você falou. É o que você falou. Cara, o podcast tá mudando muitas vidas aí, cara. Muito Não, é valioso. interessante. Eu falo que, quando eu falo isso, pessoal, não estudar e se atualizar é importante, né? E às vezes a gente vê que não, mas assim, a gente vê que as pessoas têm tempo de entrar nas redes sociais pra ver artista, pra ver seguidores, Pra ver influencers, né? Aquela coisa toda. Então, assim, tem muita coisa disso. Então, tira um tempinho pra estudar, né? Tira um tempinho pra se atualizar. E é importante, né? Às vezes você vê ali coisas básicas, você vê assim, você pergunta, às vezes, assim, numa aula até mesmo, coisas que passou na mídia, teve em páginas de gerais, notícia. né? Exatamente. Vai fazer uma prova de um concurso público se você não tem atualização, né? Vai cair coisa aí recente, 3, 4 meses atrás passou na mídia. Então, é estudar e se atualizar. Eu acho que é importante. E a gente vive, né? Uma vida, a gente vai morrer sem saber tudo e nem precisa, mas é importante você estar em constante aprendizado e evolução. Agora eu quero ouvir de vocês um arrependimento. Cara, o meu maior arrependimento foi das coisas que não fiz. Eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz do que das coisas que eu não fiz. Por exemplo. Isso é muito vago, Luiz. Não, também lógico acho. que não. Conta uma história então, de algum Conta uma acidente história. que você se arrependeu de não ter feito. Vamos botar você na forca agora. Não, porque me arrepender do que eu não fiz é vago. Quero ver não. o que você não... Lógico que Então não. fala uma coisa Isso aí. é frase de Instagram. Então vai, fala uma coisa aí que você se arrependeu de não ter feito. Cara, eu me arrependi de não ter casado antes. Casado mais cedo com minha esposa, por exemplo. Por Você quê? casou muito velho? Não, eu casei novo, mas Porque assim, você já tem 84 anos. Você casou o quê? Com 50? por aí. Não, ele tá falando isso, pessoal, porque ele, Não, faz, não vem, porque não ele vem. faz botox, né? E eu não faço. Continua. Então... Continua. Daqui É a que pouco assim, acho que nós erramos muito em algumas escolhas. Nós erramos por não falar, por omitir. Nós erramos por, talvez, ocultar algumas coisas. E isso, cara, acaba, na maioria das vezes, levando pra longe da gente a pessoa que de fato gosta da gente. Porra, foda, hein? Então, eu acho que falar sempre a verdade, sabe, cara? Não terceirizar a culpa, como eu falei. E, cara, e falar. Se talvez eu tivesse falado algumas coisas lá atrás, algumas outras coisas piores que aconteceram não teriam acontecido. Então, acho que isso é muito válido. Eu me arrependo, assim, de não ter falado algumas palavras quando eram pra ser ditas. Então, hoje eu já não tenho mais meu pai, por exemplo. Já não tenho mais minha mãe. Eu perdi meu pai em 2015 e minha mãe em 2017. E eu sempre falei pro meu pai que eu amava ele, sempre. Mas pouco eu falei pra minha mãe que eu amava ela. Sabe, eu sempre fui muito apegado ao meu pai, por exemplo. Então, eu acho que o que eu me arrependo de não ter falado, entende? É exatamente isso. Caramba, profundo, hein? Conseguimos arrancar uma informação aí, tá vendo? Porque o cara quer ficar em frasinha de Instagram. fica muito vago. Frasinha de TikTok. TikTok é meu ovo. Chinês, respeito, chinês. E você, Ed? Um arrependimento? Cara, arrependimento, assim, eu tava até pensando nisso agora há pouco, quando você falou. Pensando porra nenhuma, você tá me copiando. Copiando você jamais. Cara, não tenho, assim, arrependimento mesmo assim, ô Carlos, o que eu vou dizer pra você? Talvez de não ter começado a estudar mais cedo, né? Esse daí foi um arrependimento meu. Eu acabei, né, termina segundo grau, aí faz isso, faz aquilo, quer dar um tempo. Eu acabei tendo um hiato muito longo aí.
E o arrependimento de ter tido muito medo lá atrás, né? Porque eu tive várias oportunidades, inclusive de trabalho, e eu ficava, não, mas se eu for, eu posso ficar apertado, sem grana. E se não der certo? Então esse arrependimento, né, lá atrás, aquela, né, eu diria que é aliado com a imaturidade da idade, né, da experiência. Hoje não, hoje eu não tenho mais esse medo, né? Eu falo que depois dos 40 você fica sem o medo e você acaba jogando. Então, e se preocupar muito, tipo assim, como que as pessoas vão ver isso que eu vou fazer, né? Esse é um grande mal, isso ainda assola as pessoas, né? Então, meu arrependimento era de não ter me preocupado tanto com o que as pessoas iriam pensar lá atrás. Um arrependimento de não ter me jogado antes profissionalmente, né? E um arrependimento de não ter estudado mais cedo, né? Não que isso me fez menor ou uma pessoa, digamos assim, inferior ao que eu sou hoje. Mas talvez se eu tivesse arriscado mais, eu teria tido mais bagagem, mais experiência, teria conseguido mais os meus objetivos, né? E a gente acaba carregando muito isso lá de trás. Hoje eu vejo que a garotada de hoje já não, ela já não está mais tão preocupada com isso. Isso é bom, né? Mas eu tive muito medo de trocar, o medo do novo, né? Então o medo do novo é uma coisa assim que você fala, e aí, será que vai dar certo? Ah, não. Eu tô com conta agora, eu não posso trocar de trabalho porque talvez eu vou ganhar menos, eu não posso trocar de cidade, né, que eu já tinha recebido proposta no passado para trocar de cidade, porque eu tinha medo que não desse certo. Ah, depois, durante a experiência, você sai de lá e volta, e aí o que você vai fazer? E aí o que você vai fazer? Você tenta de novo, né? Então assim, você vai se arriscando. E hoje em dia, se arriscar é uma coisa mais fácil, é uma coisa mais tipo... Caiu, levanta, né? Arriscou, levanta. Então isso é muito bacana. Então arrependimento disso, de ter tido medo de tomar as decisões mais no passado, vou começar a estudar mais cedo também.